Boa noite. Boa noite, professor. Dá para ouvir? Ah, boa. Obrigado, Tainara. Boa noite, Val. Boa noite, oi. Tudo bem? Boa noite aí, Tudo, e professor. você? Boa noite, tudo bem? Tranquilo. Pessoal, eu não sei o que aconteceu aqui, que o link que eu tinha aberto não estava deixando eu gravar a aula. Por isso que eu falei, eu vou trocar o link para a gente conseguir gravar. Aí eu estou colocando já no portal aqui o novo link, que foi esse que eu dividi com vocês. Fechou. Peraí. Só para a galera Eu não já ficar coloquei lá perdida. no WhatsApp, né? Que o pessoal tá Aham. perguntando. Aí eu já joguei e falei que não deu certo para entrar nesse. Aí no Boa. decorrer da aula, se alguém perguntar no WhatsApp, eu relinco lá de novo, eu coloco lá de novo, eles vão entrando, tá bom? Obrigado, Val. Eu já estou salvando aqui o novo link. Enquanto a galera está entrando, eu estou permitindo aqui. Eu já estou deixando o novo link disponível. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Sim, eu tô. Sim, professor, tá de boa. Então tá bom. Sei que vocês não estavam vendo. Deixa eu ver se salvou um novo link. Boa noite, Rosane. Peraí. Boa. Já tá lá. Wellington, só me tira uma dúvida. A turma que você está dando aula agora, essa matéria, é só da ADM ou tem outros, você sabe? Val, pelo que eu vi, é ADM, tá? Mas assim, todas as turmas que eu já peguei até hoje sempre tinha alguém de outras turmas aí. Eu não sei se nessa foi exatamente todo mundo de ADM. Mas a gente já confirma já, deixa a galera entrar. A gente já Tá pergunta bom, para todo mundo beleza. para ver. Então já coloquei o link novo. Ô, Val, você sabe, eu acho que você tá tendo aula, vocês estão tendo aula aí outros dias, né? Quantos alunos tem essa turma mais ou menos, só para eu ter uma ideia? Eu acho que, pelo menos o que o Deverson tinha me passado, eram 56, 44 ou 56, uma coisa assim, eu preciso verificar. Porque ele tinha Então é casa passado, cheia. não sei ainda. Boa. E o que quer te falar? Na verdade, agora a gente só tem você, tá? Não tem outras aulas, só tem. Ah, A é? gente, porque, Aula na do verdade, mês. É. terminou o do Rafael, né? Que foi sobre inovação, e ele também está Uhum. sendo professor de projeto integrador, né? O nosso Ai. antigo ECAPRO, né? E Uhum. aí, o que que acontece? Ele também passou mal, ele ficou internado, não sei se você ficou sabendo, Não, e aí ele coitado. perdeu uma aula. E aí eu pedi para que, aí ele repôs a aula da matéria dele no dia que era a live do projeto. E aí eu Ah, pedi para ele repor essa de projeto terça-feira passada. E está gravado entendi. lá no projeto. Quem perdeu está lá. Entendeu? Aí Boa. eu falei para você, né? Tá fazendo aquele link. Pegar essa que está faltando, depois você pôr na terça. Porque na terça a gente não tem ninguém. Ah, Entendeu? bom saber. Era isso que eu Tá? ia tentar entrar num acordo aqui com vocês e Mas aí entender conversa melhor. com o pessoal para ver se eles concordam também. Tá É bom, mais sem para a gente não problemas. perder, né? Porque eu falo que a Claro, diferencial claro. da Flamengo é isso. A gente tem aula ao vivo EAD, né? Na verdade, Exato. seria só aulas gravadas. Porém, a Exato. gente ainda tem esse link, né? Que é poder assistir aulas ao vivo. Exatamente. E ter o espaço para perguntar, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, alguns alunos questionaram, né? Ah, mas qual que é a diferença, não sei o quê. E acho que isso é importante, né? Ter esse espaço com o professor. Então, eu acho que a gente tem essa interação aqui. Eu, principalmente, uso muito essa interatividade com os alunos, já que a gente está todo mundo na mesma sala, né? E aí eu acho que isso faz a diferença. Então, uma coisa é você assistir a aula gravada. Se você ficar com alguma dúvida, naquela hora você não consegue perguntar. Mas na aula ao vivo a gente tem esse espaço aqui para poder trocar e bater um papo melhor sobre os assuntos. Legal. Pessoal, boa noite. Tô vendo que se for o número que a Val falou, tá faltando bastante gente, né? Eu vou esperar um pouquinho. Eu já troquei no portal para o pessoal não ter dúvida e conseguir entrar no link certo. Eu acho que está aqui. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês. Na semana passada eu tive um problema de internet, não consegui conectar. Quase perto do horário da aula, caiu minha internet, liguei na net, tudo, e aí vocês sabem, né? A previsão deles é tem que aguardar, tem que aguardar, tem que aguardar, e aí eu não queria prejudicar. E o Deberson sugeriu para a gente poder fazer uma reposição, né? Perdi a aula passada, mas a gente marca um dia para repor. E aí, quando tiver mais gente, eu vejo com vocês aí uma melhor data e tudo mais. A Val falou que terça-feira vocês não estão tendo aula. Deixa eu ver meu calendário aqui, como é que tá
como é que a gente marcou as nossas aulas. Que eu já tiro essa dúvida agora e vejo quando que a gente tem disponibilidade. Eu sei que semana que vem tem um feriadinho, dia 21, né, que seria na quinta. E para o feriado eu já até deixei uma aula gravada que eu tinha que deixar mesmo. E até pedi para a Val na semana passada quem pudesse, quem tivesse tempo, para poder assistir a aula para compensar, já que estavam ali todo mundo disponível para poder assistir. Eu estou vendo aqui, ó, a gente tem aula terça-feira, dia 19, normal. 21 é feriado. Aí a gente tem aula de novo lá no dia 28. Se a gente quisesse repor na terça, para não atrapalhar ninguém, teria que ser na terça-feira do dia 26. Deixa eu ver se é isso. É isso. Posso já como sugestão o dia 26. Ou para mim, sem problema nenhum, eu posso repor a aula numa segunda-feira. Não sei se vocês têm agenda, alguma coisa. Mas a gente fala, deixa o pessoal entrar aqui e a gente bate um papo. É assim, Oi. Como a gente também já está seguindo uma padronização aí, tá? Terça e quinta, ok? Legal? Porque para que o pessoal também se ajuste. Boa noite. Né? Boa noite, Simara. Silvio. Aí Vamos o sim. que acontece? Aí a gente pede para ser na terça e na quinta, porque o pessoal já se ajusta, entendeu? E segunda-feira, às vezes, é corrido para todo mundo. E para mim, sem problema. Aí, como isso foi ajustado também no EAD, né? Eu sempre intervi nisso, como eu já trabalhei dos dois lados, eu sempre falo para o pessoal, eu estou tentando ajudar a ajustar o EAD, entendeu? Porque é difícil algumas outras organizações, outras empresas, porque, querendo ou não, a faculdade é uma empresa, né? Você ter essas duas opções, de você assistir depois a aula e ainda ao vivo. Então, eu queria realmente que ajustasse, colocasse direitinho para que todo mundo viesse mais vezes, né? Foi isso que eu falei para o Deberson. Então, eu me coloco no lugar do outro, porque eu sei que já não é fácil. E a maioria do pessoal que também já tem, né? Já está voltando a estudar, não é que deu continuidade. Então, fica difícil entender. Aí a gente tem que fazer da melhor forma possível. Tá bom? Legal, Eu vou ver aqui problemas. a quantidade e já te passo, quantidade de alunos. Tá, para mim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, então, se a gente for seguir isso de terça-feira, de terça ou quinta-feira, praticamente esse mês a gente tem aula todas as quintas, tá? A terça-feira que a gente tem disponível é dia 26. Se todo mundo concordar, eu já programo pra gente ter aula no dia 26, que é terça-feira. Acho que é o melhor cenário aí. Deixa eu colocar mais gente. Só entrando aqui. É só perguntar quem concorda. Abre o áudio e fala concorda. Ou escreve no chat. Eu não sei se quer esperar mais um pouco, mas tudo bem para vocês no dia 26 da gente? Por mim tudo bem. Que mais? E aí, Sandra, Marcelene, Silmara, Caroline, Rosane, o que vocês acham? Dia 26, terça-feira. Tudo bem, sem problemas. Boa. E aí, Marcelene, o que você acha? O Pedro, Sandra? Quero ouvir a maioria. 2 eu já tive o voto de 2. Acho que a Val aceita também, né, Val? Por mim tudo bem. Deixei registrado lá no chat. Tá bom. Já vi aqui o pessoal mandando no chat. A Sandra também. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos combinar dia 26. A Marcelene também. A Rosane também. Depois, Val, se você puder, por favor, coloca no grupo, então, que a gente acordou de fazer essa reposição no dia 26, na terça-feira, tá bom? E aí a gente fica com a aula padronizada toda terça e quinta. Era a única terça-feira que a gente não ia ter aula desse mês a partir de agora, mas aí a gente já coloca na programação dia 26. Beleza? Tudo bem? Então tá, deixa eu só abrir aqui rapidinho que eu quero ver uma coisa. Eu só vou testar o link aqui no portal para ver se está funcionando, para ninguém ter problema. Tem gente pedindo para entrar ainda. Tentei ver testar isso antes. Mas não estava gravando a aula. Eu acho que é porque quando eles liberaram para mim a gravação, porque agora o Gmail não deixa mais você gravar o meeting, quando eles liberaram eu já tinha gerado o link. Aí eu vi que não estava, fiz um teste, não estava gravando. Aí eles liberaram. Eu acho que com o link gerado anteriormente ele não deixa gravar a aula. Por isso que eu acho que eu não consegui. Tive que criar outro link.
Aí. Bom, tá aqui, tá disponível aqui. Bom, beleza. Eu tava conversando com a Val no WhatsApp na semana passada, que eu não consegui entrar, e ela falou para mim que tinha alunos dessa turma que já foram meus alunos. Quem tá aí que já foi meu aluno, só para eu saber? Manda para mim no chat ou fala aqui enquanto o pessoal tá entrando. Se tem alguém aqui, né, que foi. Do jeito dessas que estão aqui ainda não. Ô, Juliana, eu acho que você tentou falar alguma coisa. Nossa, a Sandra falou que foi minha aluna 2 semestres, hein? Segura o terceiro, hein, Sandra? Ô, Juliana, eu acho que você tá tentando falar alguma coisa, mas seu microfone não tá saindo áudio normal aqui. Mas, enfim. Bom, a Sandra foi minha aluna 2 semestres. Faz tempo, Sandra? Ah, obrigado. Eu acho que tá também, Ju. Qualquer coisa, quiser tirar o fone também, não tem problema. Fica à vontade. Pessoal, então, semana passada a gente não conseguiu ter aula, né? Teve problema na internet. E aí eu tinha programado a aula para vocês assistirem, já está lá disponível. Quem pôde assistir semana passada já para tirar da frente, legal. Quem não pôde, está disponível. Dia 21, semana que vem, não tem aula, né? Feriado. Então já tem lá uma aulinha para vocês assistirem. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou me apresentando, vou falar um pouquinho para vocês da disciplina, como é que vai ser esse mês, essa disciplina com vocês, como é que eu vou trabalhar. Quem já foi meu aluno sabe como é que eu trabalho, como é que eu costumo avaliá-los. Ô, Sandra, quando você foi minha aluna, foi no online ou foi no presencial? Só para eu saber se você já acompanhou esse novo formato aí ou não. Então eu tinha colocado lá para vocês, e se vocês olharem o caderno, eu já preparei tudo, tá? Já organizei todas as aulas, coloquei uma atividade, para depois eu tenho que corrigir uma que a Val falou que está faltando uma alternativa. Mas eu já coloquei todas as atividades, tentei deixar o máximo organizado. Boa, então já conhece formato online, presencial e online. Já coloquei tudo organizadinho, as atividades lá, coloquei o link da aula, coloquei todas as informações que vocês precisam, tentei deixar o mais organizado possível. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, ou, putz, não ficou legal, ou tiver alguma outra ideia para eu disponibilizar lá, me falem. Qual que é a ideia? Vocês já terem os materiais que eu vou usar nas aulas, tá? Poderem ter acesso, e vocês terem uma atividade ali, né, que é aquela avaliação continuada que a gente costuma ter na faculdade, para vocês terem a cada aula. Então, tem uma aula, terminamos um conteúdo, tem uma atividade lá, façam a atividade. No final, quando eu tiver que passar as notas para a faculdade, eu vou considerar todas aquelas atividades. Eu não vou fechar, tá? Eu vou deixar aberto para vocês. Então, vocês podem fazer no tempo de vocês. Quero fazer uma a cada aula, quero deixar para fazer tudo ao final, não tem problema. Eu vou levar em consideração quando eu tiver que fechar as notas. Quando eu for fazer a avaliação conclusiva, eu vou falar para vocês, eu vou fechar as atividades, quem não fez, corre lá e faz, e aí eu vou gerar as notas e vou fazer a avaliação de vocês com base em todos aqueles trabalhinhos que eu deixei. São coisas bem simples, tá? Todos eles praticamente com base nas apostilas e em tudo que a gente vai discutir aqui. Beleza? Enquanto a gente vai falando, eu queria, antes do pessoal começar a trabalhar, queria rapidinho que vocês falassem para mim aí, fizessem uma apresentação rápida. Não precisa ser por um microfone, pode colocar no chat, só para eu ler e conhecer um pouco a turma, que eu gosto de saber com quem eu estou trabalhando, tá? A Val me perguntou no começo da aula se todo mundo era de ADM. Eu não tenho certeza. Então, se vocês puderem colocar algumas informações para mim no chat, coloca o nome, então abre o microfone rapidinho, já mata. Fala para mim o nome de vocês, qual é o curso que vocês estão fazendo e qual é o semestre de vocês, tá? Tô no primeiro, tô no terceiro, só para eu saber se tá todo mundo equalizado ali, todo mundo no mesmo curso, no mesmo semestre, com a mesma bagagem ou não. Pode ser? Quem está com o microfone funcionando quer começar enquanto o pessoal coloca no chat? Quem está sem microfone? Boa noite, professor. Boa, tudo bem, Silmar? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou de ADM, no quarto semestre já. Legal. Trabalho na área administrativa já há bastante tempo.
Essa é a minha segunda faculdade, eu fiz sistemas de informação há uns Boa. bons anos atrás, mas a vida foi me direcionando para a administração, a área administrativa, né? Trabalhei muito tempo em uma loja de materiais para construção, departamento financeiro, cobrança, faturamento. Hoje eu trabalho num escritório imobiliário. Na verdade, é uma administração de bens próprios. E também trabalho com decoração de festas. Bacana. Né? Faço essa parte de decoração de festas também. Embora deu uma boa caída aí, né? Devido à pandemia, muita coisa mudou, mas é uma área que eu gosto bastante. Né? Legal. E assim, Bacana. cada dia que passa eu gosto mais do curso, porque é o meu dia a dia. Tem tudo a ver com o meu dia a dia. Então eu consigo melhorar o que eu faço e aprender muito mais coisas, né? Para mim está sendo assim muito bom, bastante puxado, corrido, né? Para mim minha vida é bem corrida, como a de a maioria das pessoas, mas assim, estou achando ótimo, gostando bastante. Que E bom, é isso. é legal. É legal quando você está estudando alguma coisa e você consegue colocar na prática ou enxergar tudo que a gente ensina, né? Eu acho que o aprendizado fica muito mais fácil ainda. Né? Difícil quando você está ensinando uma coisa e a pessoa não faz a menor ideia do que você está falando, aí fica difícil assimilar. Mas quando é assim como você falou, na prática, vai aprendendo e colocando, acho que fica muito mais leve, muito mais fácil, né? Ah, com certeza. Boa. Obrigado, Silmara. Quem mais? Quero o pessoal do microfone aí, enquanto depois eu leio o chat para vocês. Coloquei até aqui uma colinha para quem não ficar perdido. Tudo bem, Juliana? Agora Olá, me ligou esse professor. Ficou melhor. Meu nome é Juliana, eu tô no segundo semestre e, bom, atualmente estou estagiando na área, em administração, Boa. fazendo um estágio. E o que eu tô achando? Bom, eu acho melhor assim a EAD, porque eu tenho mais tempo para estudar do que presencial, porque presencial às vezes chega muito cansado. Então eu acho que assim, a modalidade online eu acho que é bem melhor para mim, né? Porque cada pessoa é cada pessoa. Eu acho que muita gente aprendeu, né, a trabalhar no online, estudar no online com a pandemia. No começo eu lembro que todo mundo ficou meio inseguro, ninguém queria, não quero, não é a mesma coisa e tudo mais. Depois as pessoas aprenderam, criaram uma disciplina, viram que é muito mais cômodo, né, estar na sua casa, chega mais cedo, enfim. E aí o pessoal aprendeu a trabalhar nesse formato. Eu também gostei bastante, aprendi, eu acho que ajuda em muitos pontos. Tem seus lados, né, pontos positivos, pontos que não são tão favoráveis, mas de modo geral, para mim, pelo menos, eu acho que a maioria é favorável, sem dúvida nenhuma. Mas boa, Ju. Obrigado, viu? Quem mais? Bom, professor, Boa, Pedro, tudo bem? Meu nome é Pedro, estou no primeiro semestre. Confesso que a modalidade IAD para mim é um pouco difícil, cara, porque para aprender minha atenção é um pouco complicado, mas eu estou tendo que me dar um jeito, né? Bom, minha área sempre foi logística. Eu me formei em segurança do trabalho primeiro, mas sempre foi logística, trabalhei em logística, então é meio que um coringa, né? Trabalhava na parte logística, mas também sempre estava com um pezinho ali na administração. E escolhi o curso por ter muita ramificação, né? Eu poder trabalhar em qualquer lugar com N coisas, né? Legal. É isso. Bacana. Você está gostando desse modelo online aí? Você acha que só te atrapalha um pouco a concentração, mas tirando a concentração, você acha que dá para aprender, que dá para levar o semestre, o curso tranquilo ou não? Tirando a concentração. Professor, é tranquilo porque você tem informação a todo tempo fácil, né? Mas eu sou um cara que eu gosto muito da conversa, sabe? No presencial mesmo. O professor explicando ali, eu chegar ali na hora, trocar uma ideia depois da aula, sabe? Mas tudo é adaptação, né? A gente tem que se moldar conforme o tempo. E aí, eu pegando um gancho seu, Pedro, queria até dar umas dicas, né? O pessoal que tem dificuldade de concentração, putz, no online é mais difícil, não abre nem a câmera e tudo mais. O segredo é tentar deixar o celular de lado, né? Eu sei que às vezes a gente tá ali, olha uma notificação ou outra, enfim, acaba dando uma dispersada. Principalmente para quem sabe que tem mais essa dificuldade, a dica que eu dou é tenta deixar ali meio de lado,
tentar focar aqui, principalmente na hora das explicações, né? Você falou do online ou não, putz, é difícil, tem uma vantagem que eu acho que é a principal de todas, né? Se você perde a aula, você não pôde estar aqui hoje, por exemplo, a aula tá lá gravadinha, você entra na semana que vem, você vai assistir. Se fosse presencial, você perdia a aula e ia ter que copiar um caderno de alguém, talvez a pessoa tenha um entendimento, você tem outro, você acaba perdendo um pouco daquilo. Então, eu acho que nesse ponto você acaba não perdendo nada, né? Você consegue, por mais que você tenha dúvidas e não estava ali para perguntar, você anotou, na hora que vem você questiona, tira as dúvidas ali. Então, eu acho que você não perde nesse ponto, é favorável para vocês, né? Beleza? Quem mais? Vamos lá, quem tá com o microfone quer falar. Depois eu leio o chat aqui, vão escrever. Eu não sei se todo mundo me conhece, Wellington, então, que eu falo direto em todas as lives, aí o professor fica, conhece. É rapidinho. Você me conhece, Pedro? Que você sempre fala no grupo, sempre é o nosso porta-voz, né? Na verdade, assim, só para você entender, Pedro, eu sou ex-professora Na verdade, eu fui ex-aluna da Faculdade Flamingo, me formei em gestão da qualidade, você também, né, Ué? Nós se formamos, aí nós tivemos um convite para dar aula na faculdade, foi em 2012, só para vocês terem uma ideia. E aí, como eu fiz gestão da qualidade, 2 anos, só que aí eu tinha o perfil e aí fiquei 8 anos trabalhando como professora. E aí eu resolvi fazer, né, mais curso, fiz pós de estratégia da qualidade, que é a minha área, que eu trabalho hoje como coordenadora dentro de uma empresa, né, de qualidade. E depois disso, para ser professora, eu precisava fazer mestre, né? E aí eu fiz a psicologia da educação também, mestrado. Mas eu ainda vi que faltava alguma coisa. E eu quis voltar novamente para a área corporativa. E eu fui para a empresa e agora estou fazendo administração. Então, eu sou aluna aqui, tá, gente? Eu não sou professora. É que a gente se conhece. Caramba, Val, que quando eu crescer, eu quero ser igual você. Dois. Não, é assim, legal. é só para entender que às vezes, porque assim, como eu tenho contato com o pessoal, né, a Faculdade Flamengo foi uma mãezona para mim, um paizão também, vamos dizer, eu não quero que os alunos sofram, né? Principalmente em AD, que no começo foi uma experiência e hoje não, hoje está concretizado, né? Então, e eu gostaria, até falei para o Deberson, que é o nosso coordenador, e são muitas pessoas que às vezes até parou de estudar, então até voltar, ainda voltar em remoto, não é fácil, gente. E aí eu fico com dó porque assim, como professora eu sou empática, então eu tento entender. Por isso que às vezes eu intercedo, eu escrevo, eu falo, o povo não gosta, mas eu coloco. É isso, né? Então aqui, tá, pessoal, eu sou aluna, tá bom? Boa. E aí, pô, que legal, né? Isso, voltar a estudar depois de um tempo, né, Val? A gente, como professor, eu acho que nosso papel é continuar se atualizando. Eu gosto de estudar bastante, né? Agora depois eu vou me apresentar, vou deixar para o final. Mas eu estou estudando inglês, estou por conta estudando espanhol. Eu acho que a gente que é professor sabe a importância disso, né? E é legal e uma responsabilidade para mim, né? Vou dar aula para uma professora que trabalhava comigo e você entrou na Flamingo, Val, no mesmo ano que eu entrei em 2012. Então, putz, acho que a gente se formou ali perto. Só para você saber, Wellington, a gente está com um time de ADM, os alunos, muito bom, viu? Muito bom. Eles falam assim, eu estou estudando agora, mas é enfermeiro, é engenheiro, entendeu? Logística, todo mundo, assim. não é qualquer coisa, não. Ele já tem uma assim, formação, talvez. A Sandra está falando que é do RH. Então, assim, pode se preparar, são realmente profissionais, entendeu? É como eu falo, a gente não está aqui para brincadeira. Vou sair daqui cada dia com um pouquinho mais de conhecimento, aí eu gosto, mas é legal. Bom, obrigado, Val. E eu acho que se precisarem de alguma coisa, a Val tá falando comigo sempre aí, ela é representante de vocês, tem meu contato, vão me passando, não tem problema nenhum. Estou sempre disponível para ajudar. Quem mais? Quem mais está com o microfone aí e quer falar? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Oi, eu sou a Rebeca, estudo na Flamingo, estou no 3º semestre e trabalho como promotora de vendas. No momento não estou na área, não, mas pretendo. Tá. E o que você acha desse modelo online, Rebeca? Você está gostando ou não? Sim. Então tá bom, que bom. É bom quando o aluno gosta, né?
Quem mais? Teve mais gente que levantou a mão aí. Sumiu a fila aqui, tinha uma fila de mão levantada e baixaram. E aí, professor? Boa noite. Boa noite. E agora, eu ou você? Vai lá, Ladies Silvia. first. Tarcísio Boa vai noite entender. a todos. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, e você? Eu tô ótima. Primeiro, eu queria começar com eu sou tímida e é muito difícil para mim, né? Participar assim, falar, mas já que tá todo mundo falando um pouquinho, eu também posso isso. participar. Eu tô no primeiro semestre de EAD, né? Eu sou da modalidade Flex. Trabalho Legal. no Instituto Butantan, faço inspeções de soros, vacinas e biofármacos há 4 anos já. Legal. E o meu marido, ele tem uma empresa. E aí, no caso, eu comecei o curso de administração já para poder ajudá-lo e estar presente, que a gente tem que estar à frente, né, das coisas, que as coisas são tão difíceis hoje em dia, né? Então a gente tem que entender realmente o que a gente está fazendo para a gente poder ter sucesso lá na frente no que a gente quer, né? Com certeza. Boa. E para você, esse modelo online, Silva, você tá gostando ou não? Não, para mim é maravilhoso, professor, porque assim, como eu te falei, eu trabalho no Instituto Butantan. Então lá a gente não tem horário, né? Quem é qualificado para fazer as vacinas, os soros e tal, pode ser chamado qualquer hora. Então eu trabalho de noite, trabalho de dia, não tem um horário fixo igual tipo todo mundo das 8 às 5. Isso já não acontece comigo. Então, para mim isso é essencial. Uma aula gravada que eu possa acessar depois, para mim é maravilhoso. Que bom. Eu acho que foi você que descobriu a vacina do coronavírus, né? Não, mas eu estava presente. Você estava lá perto, né? Eu estava lá, professor, eu fiz parte falei- e eu tenho muito orgulho. Eu falei que Legal. tem sua fera aqui, ué, eu É, falei. vai me dar uma aula aí. Boa. Obrigado, seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. Vamos lá, Tarcísio. Opa, voltei. Eu sou do bonde da Silvia, professor. Eu sou tímido, tá? Só para constar. Vou acreditar. Então, gente, eu tô no... É sério. Então, vai Eu lá. também tô no EAD pela primeira vez. No momento eu só trabalho e, para ser sincero, eu não sei quanto tempo eu permaneço com vocês, porque eu passei na Unifesp e eu tô Que legal. esperando para ser chamado. Mas você vai fazer algum curso diferente lá? Não, administração. Mas você prefere fazer lá ou tem alguma para você que tem um peso maior? Então, professor, pelo fato de eu trabalhar mais ou menos próximo, acabaria ficando mais fácil, porque seria presencial. Entendi. Bom, o tempo que você tiver com a gente aí, aproveita, pega os materiais, dá uma lida, assiste as aulas. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Então, Sim, nunca é demais. é isso. Boa. Que legal. Parabéns. É isso, obrigado. E lá vai ser online também ou presencial, Tarcísio, já? É presencial, professor. Então para você ir a pé perto do trabalho, mais perto, então, sem dúvida nenhuma. Isso daria uma facilitada, mas vamos ver. Tá bom. Enquanto isso, vamos firme aqui e vem com a gente nesse mês aqui sobre a matéria que a gente vai trabalhar, que eu acho que é bacana. Você não vai perder, não. Sem problema, Veila. Acho que é Veila, né? Boa noite. Quem mais? Tem mais alguém com o microfone aí para falar? Entra aí, Veila. Ela tem microfone? Vai lá, Veila. Peraí, gente, desculpa, eu tô meio atrapalhada aqui. Fica tranquila, Veila, boa noite. O pessoal está se apresentando, eu coloquei até uma colinha aqui para quem chegasse depois. O que você podia falar para a gente sobre você? Tá vendo aí a tela? Tô vendo. Então, meu nome é Veila, tô fazendo ADM, EAD. Eu sou auxiliar administrativo na empresa do Acaia Pantanal. Eu trabalho lá para o Pantanal. Que legal. E eu tô achando do modelo online, para mim é tudo novidade, né? Porque eu entrei semestre passado, né? Então, para mim está sendo tudo novidade, mas estou gostando, sim, do modelo online. Tá? Para mim está sendo super legal. Que legal. Boa. Que bacana, hein? Outra coisa legal do online, né? As empresas aprenderam a trabalhar assim, viram que é possível. Eu acho que as pessoas aprenderam a trabalhar também, né? Não é só a empresa. A empresa, beleza. Mas as pessoas aprenderam a ter a disciplina de trabalhar, né? E
é o que a Veila falou agora, ela trabalha lá para o Pantanal, tá aqui em São Paulo. Você está em São Paulo ou não, Veila? Sim, estou aqui em São Paulo. Eu trabalho num escritório aqui em São Paulo, e lá no Pantanal a gente tem uma ONG, é uma escola. Então, assim, o processo que a gente faz aqui é tudo compras para a escola, né? De lá. Isso, tudo de lá. O RH, o administrativo, tudo a gente controla por aqui, mas é tudo de lá. Que bom. E é isso que eu ia falar, né? Essa possibilidade que agora a gente tem de trabalhar com empresas de outros lugares e tudo de maneira remota. Então, acho que a gente teve muita coisa boa nesse sentido, né? De aprender a usar esse modelo online, né? Aprender a usar a internet também para trabalho, para estudar. Bacana, legal. Legal saber isso. E pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente de semestres diferentes. Eu gosto de fazer esse bate-papo no começo para eu saber, né? Tem gente que é o primeiro semestre que eu estou ouvindo, tem gente que está no quarto, tem gente que está no segundo. É bacana para eu saber o público que a gente está trabalhando e o que vocês já conhecem ou não. Então já dá para eu ter uma ideia. Tem mais alguém aí com o microfone? Deixa eu falar enquanto alguém entra. A Veila, Wellington, ela estava no Pantanal, tá? Esses dias nós que legal. Fizemos trabalho remoto para o Rafael, né? Eu sou fã dela, tá? É só para saber. Que legal. Bacana. Obrigada, Nunca fui, tenho vontade. Muito bom. Bom, enquanto ninguém solta o microfone, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu vi que algumas pessoas já escreveram. Peraí. Deixa eu achar onde começa. A Silvia mandou, eu sou a Silvia, estou cursando ADM e estou no primeiro semestre, tá vendo? Tem gente do primeiro. A Caroline, boa noite, me chamo Caroline, estou no primeiro semestre também. Pelo jeito é ADM mesmo, viu? Não vi ninguém falar que é de outro curso, não. Só quem já se formou, mas pelo jeito todo mundo é de ADM. Então sou Rosane. Só relembrando, eu sou representante, Felipe também. Esse ano eu termino, em nome de Jesus eu termino, e eu creio que a Veila vai estar assumindo aí a ser representante também. Se todo mundo quiser. Não me coloca nessa emboscada, não, Val, pelo amor de Deus. Eu tô achando que ela tá querendo te colocar, viu, Veila? Eu também. Mas vamos lá. A Val pronta comigo, viu, professor? Ela falou assim, viu que ela primeiro deu aquele feedback positivo. Não, eu gosto da Veila, ela tava lá no Pantanal, fez um trabalho, mas olha, Veila, você vai ser a representante no semestre que vem, não queria te contar não, mas já tô falando. É verdade. Tô de olho, Val. Na verdade, tem que o pessoal escolher, né? A gente sabe disso, né? Mas como ela é muito prestativa e ela também tem a visão, e às vezes a pessoa está correndo muito e não dá tempo. E ela também se preocupa e eu acho que é legal. Mas é só para complementar aí, gente. Se quiser começar a aula, professor, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Então tá lá, ó, Rosane, deixa eu só pegar aqui, ela é formada em recursos humanos, pós-graduada pós-gestão estratégica de pessoas, que bacana. Pô, bacana. O pessoal tudo com uma formação. Sou a Marcelene, estou fazendo o primeiro semestre de ADM para poder concluir o curso de gestão comercial, que é o meu foco, legal. A Rosane é mestrada em projetos pela Unip, que bacana também. A Tainara, me chamo Tainara e faço administração mesmo, estou no 7º semestre, ó, não tinha visto ninguém lá na frente já. A Sandra, estou cursando ADM, 5º semestre, estou perdida, sou enfermeira, nunca trabalhei na área administrativa, estou no presencial. Estudo no presencial, mas essa matéria é online. Ah, entendi. A parte do próximo semestre, voltarei ao presencial. Bacana. Tá no 5º semestre. Ô, Sandra, você tá perdido ainda no 5º semestre, pô? Depois eu vou te ajudar aí, se achar. A Rosane, estou no 6º semestre. Eu tinha falado, trabalho na área administrativa e financeira. Boa. Me formei em RH na Flamengo em 2018, mas não trabalhei na área. Resolvi fazer ADM para complementar. Perfeito, ótimo. A Veira, boa noite. Desculpa, não problema, Veira, eu já vi. E a Miss Lene, boa noite, acabei de chegar também, devido ao trabalho. E aí, Miss Lene, você não vai se apresentar, pô? Solta o microfone aí, já se apresenta, eu fecho com você e a gente já começa a falar do que interessa. Boa noite, professor, boa noite, galera. Eu me chamo Miss Lene, eu estou cursando administração Flex, né? É o meu primeiro semestre e eu sou auxiliar administrativo em uma empresa de papel de parede. Você já queria estudar no online, Miss Lene? Você está no primeiro semestre. Ou não? Você queria que fosse presencial? Então, na verdade, eu queria presencial. Só que devido a uma correria ultimamente, eu acabei optando pelo Flex esse primeiro semestre e provavelmente o próximo semestre eu vou querer presencial. Mas eu tô gostando. Legal, que bom. Essa comodidade é boa, né? Bom, beleza, acho que todo mundo aí, pelo menos a maioria, se apresentou. Acho legal fazer essa introdução para eu poder... É legal que eu já vi que tem várias pessoas com várias formações diferentes, né? Tem gente aí que já passou por
graduação, pós-graduação, mestrado, então já tem essa disciplina de estudar, de ler material, enfim. Eu acho que isso é bacana para o curso, só tem a enriquecer, né? O conhecimento de um, a visão do outro. E é bacana essa matéria que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que vocês já viram lá um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do cronograma, do que a gente vai trabalhar aqui de bases, enfim. Essa matéria nossa de pesquisa de mercado, eu acho que ela tem a ver com todas as áreas, tem a ver com um pouquinho de tudo que a gente faz. Eu vou mostrar isso, vou tentar mostrar de uma maneira bem prática aí para vocês. E eu acho que esse conhecimento diverso de cada um de vocês, eu acho que acaba enriquecendo bastante a aula. A gente não fica só engessado, né? O cara fala da administração, a administração abre um leque gigantesco, e eu vi que bastante gente já entendeu isso e está vindo para cá, mesmo tendo outra formação que não tem nada a ver, teoricamente, com a administração, mas que se encaixa, e vamos que eu acho que isso vai ser bem bacana. Vou me apresentar rapidinho, deixei para o final para dar tempo de todo mundo entrar. Meu nome é Wellington, teve gente que eu já dei aula aí, né? Tanto no presencial como no online. Eu trabalho na Flamengo desde 2012, tá? Eu terminei minha faculdade, acho que no 2009. Fiz uma pós-graduação e aí eu recebi o convite para lecionar, estou aqui desde 2012, gosto bastante de lecionar aqui. Eu acho que a instituição tem uma preocupação muito grande, a Val estava falando no começo, quero que seja fácil e tudo mais. Eu acho que a instituição tem uma preocupação muito grande com os alunos, e eu acho que eles tentam aproximar a gente ao máximo, né? Por exemplo, tem lá meu e-mail no portal, quer falar comigo, manda e-mail, eu respondo, manda pelo QMágico lá a mensagem, eu sempre respondo, talvez não na hora porque eu não estou conectado o dia inteiro, mas eu sempre respondo. Então eu acho que essa proximidade é muito boa que a gente tem aqui, eu acho que deixa o aluno mais à vontade. Como eu estudei na Flamengo também, minha primeira formação foi na Flamengo, eu vi crescer muito, né? Eu saí da Flamengo em 2009 como aluno, e aí eu estou desde 2012 e eu vi um monte de mudanças. Por exemplo, na minha época não tinha QMágico, não tinha portal, né? Não tinha nada disso, mas não é porque não tinha investimento, é porque era outra época, outra geração, enfim. Então eu vejo esse crescimento e vejo essa preocupação, que eu acho que é bem importante para vocês que são alunos, tá? Então, eu sou formado pela Flamengo em administração, tenho algumas outras formações, eu tenho pós também em administração, tenho uma pós focada, eu dou aula em outra instituição, tá? Eu dou aula na ETEC, não sei se vocês conhecem ali o Basilides de Godoy, que fica na Guaipá, também dou aula lá desde 2010, eu saí da Flamengo e fui lecionar lá, e lá eu fiz uma pós-graduação na FATEC, que era focada para alunos que necessita de cuidados especiais na sala de aula, tá? E foi bem bacana essa pós, porque eu tive alguns alunos assim, e aí era meio difícil lidar com eles, como trabalhar, como recebê-los ali naquele ambiente diverso. Então foi um curso que eu aprendi muita coisa, eu ganhei da ETEC, eu achei bem legal. Tenho algumas formações, tá? Fiquei fora da Flamengo um ano, eu pedi licença em 2019, fui para a Europa, fui estudar inglês, fazer um intercâmbio, tá? Fui aprimorar o inglês, tive a oportunidade de trabalhar lá, fazer algumas coisas, e aí voltei para o Brasil, assumi minhas aulas de novo, e aí hoje eu trabalho numa empresa também, além da Flamengo, tá? Eu trabalho na área de inteligência, um pouco dessa parte de estudo de mercado, estudo do cliente, perfil, né? Olha muito para essa parte de pesquisa, de entender um pouco do mercado, entender um pouco dos clientes ali da nossa área, enfim, é uma área que eu gosto muito. Tem disciplinas que a gente vai lecionar, pelo menos eu acho que a Val vai entender muito bem isso, que a gente acaba não escolhendo todas as disciplinas que a gente vai lecionar, né? Tem umas que são legais, assim, que você tem uma proximidade maior, né? Como a gente estava falando no começo do curso, tem aluno que trabalha na administração, que legal, tudo que eu vejo aqui eu estou enxergando na prática lá. E tem disciplinas que são muito mais tranquilas, estão mais próximas do dia a dia, a gente tem vários cases, enfim. Essa é uma das, tá? Então, fiquei feliz quando eu peguei essa disciplina, que eu estava montando conteúdo, enfim. Então, eu acho que é uma matéria que tem muita coisa para a gente explorar e tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então, eu trabalho aqui com vocês, trabalho na empresa, dou aula na ETEC. Com vocês, eu estou só na terça e na quinta, só estou nesse mês de abril, né? E o comecinho de maio, a gente tem uma aula só em maio. Mas, como eu disse, se vocês precisarem de mim, me mandem mensagem, coloquem no QMágico, tudo. Eu sempre respondo e-mail também, talvez não na hora, mas eu sempre dou o retorno que vocês precisam. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir aqui? Beleza. Então vamos que vamos. Coloquei essa apresentação que eu acho legal, então, a gente falar um pouquinho de vocês. Deixa eu só passar aqui para a tela. E aí, antes da gente começar,
eu queria falar um pouquinho de como vai ser o semestre, tá? Como é que eu vou trabalhar com vocês? Como é que é esse modelo online? Para quem está no primeiro módulo, não tem ainda muita experiência, se vai ser fácil, se não vai. Então, eu estava falando no começo da aula, para quem entrou depois, que eu sempre tomo cuidado de deixar o portal lá organizadinho, já postei todas as aulas, postei apostila por apostila, postei uma atividade para cada aula, então eu sempre vou trabalhar com base naquelas apostilas, tá? Vou trazer temas para a gente discutir, mas eu sempre vou entrar na apostila para esclarecer alguns pontos que eu acho importante. Quer falar nisso, Farinha? Acho que não. Professor, perdão, foi meu esposo que bateu aqui na tela do celular, desculpa. Imagina, fica tranquilo. Olha lá, então, eu coloquei as questões, tá? Como é que eu vou avaliar vocês? A gente vai ter a avaliação lá no final, quem já tá aí sabe como é, né? Tem a avaliação conclusiva e no final tem uma substitutiva para quem perdeu e tudo, mas eu sempre vou trabalhar com as avaliações continuadas, essas questões, poucas questões que eu coloquei ali para cada aula, para no final vocês entrarem lá e responderem, colocar o que vocês entenderam, e aí ao final eu vou pegar as notas de todo mundo que fez as questões para poder fechar a nota de vocês lá dessa avaliação continuada, tá? Importante, escutem bem o que eu vou dizer. Eu coloquei lá umas questões bem simples, 3 ou 4 questões, dependendo do dia da aula. Não deixem tudo para a última hora, tá? Eu vi muita gente se prejudicar porque esqueceram de fazer o trabalho, deixaram para o final, foi corrido, não deu tempo. Então, para não correr esse risco, se organizem, tentem fazer. Quando chegar na data da avaliação conclusiva, eu vou falar para vocês, falar, gente, ó, eu vou fechar a nota. Corram lá, façam até tal data, porque eu vou pegar tudo que já foi feito, fechei a nota, fiz depois, aí não dá para colocar no portal, eu já lancei, um abraço. Então não deixem para a última hora. Se deixarem, eu ainda vou lembrar lá perto da prova, para ninguém se perder, beleza? As questõezinhas, então, lá para a gente trabalhar no final da aula. O ponto de cima também são que eu trago algumas questões, tá? Sobre os temas que a gente discutirem sempre no início da aula, para a gente poder começar a parte da matéria já com algumas ideias, que eu acho que é bacana da gente trabalhar, e as avaliações formais. Então, basicamente, vai ser bem tranquilo o semestre. Esse mês aí dessa disciplina vai ser bem em cima disso que eu vou trabalhar com vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para quem está há mais tempo, meio que é o dia a dia, né? Fala, Tarcísio. Então, professor, eu só queria deixar claro que eu sou leigo, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo faculdade. E eu vi que tem um pessoal aí que já é graduado, né? Que faz 1001 coisas. E então, tipo, gente, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Porque eu tô perdido, confesso que eu tô perdido. E era só isso que eu queria falar. Tarcísio, fica tranquilo. Na minha aula, qual é o segredo, tá? Você não tem problema. Faça o máximo para entrar nas aulas, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tô aqui para isso. Não deu para entrar na aula hoje. Não deixa de assistir as aulas, que eu vou colocar o link. Acabou a aula, eu vou gravar, vou colocar lá. Não deixa de assistir, de fazer os questionários. Tenho certeza que se você tiver dúvida, a turma vai te ajudar, eu vou te ajudar. Então, vem tranquilo, acompanha, se esforça aí para assistir as aulas, e eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum. Fala, Silvia. Professor, então, você disse que tem umas atividades que fazemos após quando acabam as aulas. Aí você disse que tem mais ou menos 3 perguntinhas, tá? O que acontece se errar? Silvia, essas perguntas são com base nas apostilas que eu coloquei. Se você não guardou, se você tem dúvida, a questão está aberta, pega lá o material, dá uma olhada. Se você errar, você vai perder nota, porque eu vou pegar a sua nota final. Então, a dica que eu dou, pega lá a apostilinha, faz junto, consulta, e aí você não vai ter problema. São bem simples, são coisas fáceis, geralmente o que eu vou abordar na aula, tá bom? Tá bom. Beleza? Acho que não tem muito segredo. Ô, professor, inclusive, a primeira atividade eu já fiz, tem problema? Não, para mim, eu já disponibilizei para vocês fazerem no tempo de vocês. Quero pegar o feriado, vou enlouquecer lá de pegar todas as apostilas, vou ler, vou fazer as atividades. Tá com vocês, podem fazer, não tem problema nenhum, já está aberto. Eu vou fechar as notas lá perto da avaliação conclusiva. Eu vou avisar. Se você já fez, ok. O importante é fazer, não importa quando, tá? Eu vou deixar aberto para vocês lá, disponível. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tem mais alguém aí perdido, com medo, sem saber o que? Essa é a aula para a gente sair daqui com o coração em paz. Tranquilos? Bacana. Vamos falar um pouquinho, eu gosto de passar o conteúdo programático, porque às vezes vocês têm algumas dúvidas, eu sei que eu coloquei no portal, mas eu gosto de já
trabalhar aqui para vocês poderem perguntar, principalmente quem está perdido, quem é o primeiro semestre, o que eu vou ver nessa matéria, o que ela vai falar, não entendi nada, eu nem trabalho com isso. O que é pesquisa de mercado, meu Deus? Então eu quero passar os pontos aqui para vocês e falar um pouquinho de cada um deles, tá? Tá aí, ó. Primeira coisa que a gente vai falar é a introdução aos sistemas de informação, né? Alguns conceitos básicos, aspectos gerais da pesquisa de mercado. Então, a ideia aqui é eu mostrar para vocês que existem formas da gente fazer pesquisa, tá? Principalmente com esse modelo online, né? As empresas tiveram que achar um jeito de continuar funcionando. E tanto no sentido de oferecer serviços, né? Eu também tive que fazer o quê? Se eu fazia pesquisa, se eu era uma empresa focada nisso, e eu não posso mais ter contato físico com as pessoas, não posso mais estar na rua, que foi o que a gente viveu, elas tiveram que achar um jeito, né? E aí foram para os modelos online, ou seja, né? A gente consegue fazer pesquisa sem ser aquele face-to-face, né? Com a prancheta, no papel, não sei se vocês já foram abordados assim na rua, enfim, nas lojas, quando você está saindo, mas existem outros modelos. Então, a ideia também é falar um pouquinho disso, que tem essa possibilidade da gente fazer esse tipo de trabalho. Pesquisa quantitativa, né? A gente vai entender como é que se monta algumas etapas, as etapas iniciais, como é que a gente colhe dados, as etapas finais, né? Principalmente quando a gente fala de apurar os resultados, né? A gente vai entender 2 tipos de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, e aí uma é mais fácil de absorver os dados, a outra é mais difícil. Como é que eu faço para consolidar e apresentar esses resultados, né? Porque geralmente quando a gente faz uma pesquisa, a gente quer saber alguma coisa. E o nosso propósito é mostrar esse resultado, o que as pessoas falaram nessa pesquisa, para alguém. E às vezes a interpretação dessas informações ela é mais complexa, né? E aí eu preciso ter a expertise de poder pegar essas informações e levar de uma forma simplificada para quem vai acessar, para quem vai tomar a decisão. Então a gente vai falar um pouquinho disso também, que eu acho que essa é a parte mais complexa, mais difícil aí de se fazer uma pesquisa, e falar um pouco também das pesquisas online, os pontos positivos, os pontos que deixam a desejar, enfim, quando é que eu devo usar uma, quando é que eu posso usar outra. Aí tem a utilização da pesquisa online ou a presencial, seja para pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, enfim, tem algumas coisas que a gente vai se aprofundar que eu acho que é bacana a gente entender, para que se vocês tiverem que fazer alguma coisa nesse sentido, vocês sabem qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho para poder utilizar. Eu não tinha colocado aqui, mas eu mandei para a Val, ela tinha me pedido, as principais bibliografias que eu utilizei, tá? Nas bases lá no conteúdo que eu coloquei para vocês, tem algumas bibliografias, mas eu fugi daquelas, busquei algumas outras coisas que eu já conhecia, alguns outros materiais que eu acho que são mais atuais, enfim, para poder complementar. E aí eu fui fazendo um apanhado de um autor, do outro, e fui montando um material para ficar de fácil entendimento, pelo menos a meu ver, de fácil entendimento para a gente poder trabalhar. Beleza? Depois, eu acho que ela já deve ter compartilhado com vocês, mas se não, depois eu vou pedir para ela dividir no grupo, para vocês terem acesso. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tudo tranquilo? Beleza? Uma pergunta. Já coloquei, viu, Everton? Fica tranquilo, obrigado, já tinha colocado. Obrigado, viu? Uma pergunta, então. Alguém trabalha com pesquisa de mercado aqui? Alguém já, na empresa que atua, faz esse tipo de coisa ou não? É novidade para todo mundo? Não? Legal. Tava lembrando aqui, minha namorada trabalha na mesma empresa que eu, né? E ela é responsável por essa parte de pesquisa. E a empresa que trabalha é uma empresa grande, tudo. E aí o nosso foco lá é saber o sentimento do cliente em relação ao serviço que a gente presta. Se ele está feliz, se ele não está, se ele faria negócio de novo, se não faria, se ele indicaria o serviço ou não, né? Então, a gente dá uma importância muito grande para esse resultado, né? Para essa pesquisa. Então, ela tem que ser feita com alguns cuidados, alguns critérios, num formato meio padronizado. Então, tem empresas que realmente levam isso a sério e que fazem a diferença aí na hora de melhorar os serviços, né? E atender melhor o cliente. O que mais? E pesquisa qualitativa, né? A gente falou de pesquisa quantitativa no slide anterior, aqui a gente vai falar da qualitativa, que é uma das mais complexas para a gente poder trabalhar, mas que, a meu ver, é a pesquisa que te dá mais informação, te dá o maior número de detalhes, de pontos para você poder trabalhar e melhorar o seu negócio. Tem pontos, né, que são favoráveis, tem pontos que são mais difíceis. Por exemplo, esse tipo de pesquisa ele é o mais difícil para você apurar o resultado final. Então a gente vai entender um pouco melhor essa parte. E aí tem a preparação da pesquisa, como é que ela deve ser feita. Tem uma metodologia, tá, gente? Se o cara quer fazer uma pesquisa
legal, seguindo um padrão, para que ela seja efetiva, tem alguns cuidados que a gente coloca ali na hora de desenvolver, tá? O desenvolvimento, como é que ela deve ser feita e como é que a gente pode utilizar essa pesquisa de forma online, tá? Eu vou dar uma prática bem simples para vocês entenderem a diferença de um e do outro. Quando vocês fazem um questionário que tem pergunta de alternativa, né? Tem umas alternativas para eu escolher, coloco uma perguntinha e coloco opções para vocês selecionarem. Basicamente, eu posso utilizar isso como uma questão quantitativa, tá? E o modelo de pesquisa é mais ou menos da mesma forma. E quando a gente tem uma pesquisa que você precisa dissertar, fale sobre o descobrimento do Brasil. Aí o cara tem que escrever um monte de coisa lá, é livre, campo aberto. Aí, nesse caso, esse modelo são perguntas qualitativas, ou seja, o formato de pesquisa basicamente é o mesmo. Quando vocês têm lá a provinha, aquela parte de alternativa, a gente está falando do quantitativo. E dissertativa, do qualitativo. Eu acho que o pessoal gosta mais do quantitativo, né? Escolhe qual é a alternativa. Mas, enfim, tudo bem aqui? Tranquilo na base? É tudo isso que a gente vai ver esse mês. Todo esse material já está disponível lá na apostila, já está disponível para vocês naquelas bases, se vocês quiserem se aprofundar. É isso que a gente vai falar no semestre. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Então tá bom, vou seguir. E aí, antes da gente começar a trabalhar, eu gosto sempre de trazer umas perguntas aqui, eu quero ouvir de vocês. E aí eu conto com a participação mesmo, tá? Não tenho medo de errar, não tenho medo de falei, não tem nada a ver. Eu acho que quando vocês se manifestam, eu consigo direcionar melhor o conteúdo. Consigo saber, olha, a dificuldade dessa turma é aqui, a dificuldade é ali, puta, aqui eles são fera, não vou gastar energia aqui, vou gastar nesse outro ponto. Então eu acho que é bacana a gente trabalhar. Então eu trouxe algumas questões, eu vim pensando quando eu montei o material, para a gente fazer uma introdução da matéria, fazer uma aula leve hoje, e aí semana que vem a gente arrepiar no conteúdo que a gente tem lá nas apostilas. Primeira pergunta que eu trouxe aqui para vocês, quando nós falamos de pesquisa de mercado, o que vem na cabeça de vocês? Falem para mim aí. Quem quer dividir comigo? Pode ser no chat, pode soltar o microfone aí. Pesquisa de mercado, o que a gente pensa? Fala para mim, o que vocês acham para eu saber qual é o viés que vocês têm sobre esse assunto? Quero ver agora, turma fera que a Val falou e o que eu vi de vocês. O que é pesquisa de mercado para vocês? Sem dar Google, hein? E aí? Então, então, professor, eu acredito que pesquisa de mercado ela pode ser relacionada sobre qualquer coisa. E essa pesquisa, ela tem que ser feita sempre antes, né, de qualquer coisa, durante, para saber qual o desenvolvimento e depois para saber se está dando certo. Se o pessoal está gostando, não. Eu acredito que seja isso. Boa, obrigado, Tarcísio. É um caminho. Boa ideia. Gostei. Quem mais? Quem ajuda o Tarcísio aí? Para mim, eu acho que procurar qualidade, valor, tudo isso acaba entrando na pesquisa de mercado. Tá bom. Boa. A Veira colocou aqui a informação sobre o cliente. O que mais? O que mais vem à cabeça? Não precisa se preocupar em, nossa, deixa eu dar melhor. Ai, não sei se... Não. Eu acho que também pode ser assim, o direcionamento de qual seria o seu público, né? Que mais? Que sentido você pensa assim? O que vem à sua cabeça quando você fala isso, Missilane? Então, é que eu trabalho numa empresa de papel de parede. E, digamos, é uma empresa que o custo é um pouco legalzinho, um pouco alto. E eu vejo, às vezes, um pouco da dificuldade que a gente tem em direcionar, principalmente as nossas publicações, para o público certo. A gente já teve época de a gente não atingir o nosso público-alvo, que é uma classe um pouco mais, que tem um valor, a gente tem duas lojas, tem uma loja que o valor é mais em conta, mais acessível, e tem uma loja que o valor é um pouco mais alto. E às vezes era meio complicado, porque tinha, como é uma loja online, tinha pessoas que queriam um pouco mais barato, achavam um pouco mais caro, então aquela loja não era para aquele público, mais ou menos assim. Então, eu acho que veio o público, entendeu? O seu público-alvo. E agora vocês conseguiram ajustar, equalizar ali o valor com aquela região, de uma loja e da outra? Exatamente. Estamos no caminho. Porque todo mundo acaba olhando, e não é que não é acessível.
Não é que não seja acessível, mas é um valor um pouco mais alto. E o que vocês fizeram, Missilene, de curiosidade agora? Isso é case, tá, gente? É case na prática mesmo. Eu acho que é legal isso. Então, o que vocês fizeram para equalizar porque isso? eu faço parte do Então, eu não sei totalmente tudo o que acontece, porque eu faço só parte do financeiro. Então, eu fico só com pagamentos, essa parte. Mas a gente mudou o nosso marketing. A gente está montando em si uma equipe de marketing para isso. Instagram, Facebook, a gente já tem tudo. Tem todo esse esquema por trás das lojas online, né? Na verdade, eu acho que a gente está entrando em uma era mais digital, mais online, que se tornou mais cômodo para a gente comprar online. Eu mesmo adoro comprar na internet. Então, a gente, além de tentar direcionar o nosso público, o marketing foi muito importante nesse sentido. Tá. Lição de casa, hein? Depois descobre lá o que aconteceu na aula que vem, você conta pra gente. Quem mais? Ai, meu Deus. Quem mais? Qual que é a ideia de vocês? Vamos, gente. Quero ouvir. Tem um monte de gente aí, ó. Crânio que eu sei. Eu quero ouvir. O que vem na cabeça de vocês? Pesquisa de mercado. E aí? Eu ouvi várias coisas. Fazer antes, durante, depois, para conhecer o mercado. O que mais? Professor, eu acho que é uma análise de produto, de serviços, né? É um estudo. É um estudo para saber a condição do produto, a qualidade, fornecimento, o que eu quero atingir, aonde eu vou atingir, o que as pessoas esperam receber do meu serviço ou do meu produto. Eu entendo que é alguma coisa nesse sentido. Legal, vi várias coisas aí. A Silmara trouxe vários pontos diferentes aí. Abriu mais ainda o leque do que eu estava imaginando. O que mais? Tem mais alguém com alguma ideia ou não? Posso seguir aqui? Então tá, vamos para a segunda pergunta aqui. Bom, e qual que é o intuito de eu aplicar? Vocês falaram de várias situações. Antes, durante, depois, produto, serviço, lá. Qual que é o principal intuito de eu aplicar uma pesquisa de mercado? Vou fazer uma pesquisa. Para que eu vou perder tempo fazendo isso? Mó trabalho. Putz, se for qualitativo, então, e aí? Para quê? E aí? Professor, eu acredito que é para ser mais assertivo nos resultados. Tá, o que mais? Quem mais tem uma ideia diferente aí? Por que vocês acham que... Vou melhorar minha pergunta, então. Fala, Silmara. Vou esperar a Silmara falar aquela. Eu acho que é para mim melhorar o meu serviço ou o meu produto. Tá, vou fazer uma pergunta diferente agora. Eu lembro que há uns anos atrás, vou pegar quando eu estudava na Flamengo, tá? Uns 10, 12 anos atrás. Acho que eu não lembro muito de ter essa preocupação com pesquisa de mercado. Empresas investindo dinheiro nessas áreas, em contratar uma pessoa para olhar para isso e tudo mais. Por que vocês acham que isso acontece hoje? Por que Concorrência. Boa. Perfeito. Alguém tem outra ideia? Qualidade do produto. Por quê? Por que eu estou preocupado com qualidade? Porque quero ser o melhor? Está tudo relacionado à concorrência, certo? Então, o que acontece? Hoje é muito fácil você comprar qualquer coisa, né? Mais fácil ainda depois da pandemia. Por quê? Porque antes as pessoas tinham medo de comprar online. Não, meu Deus, não sei o quê, quem é mais velho? Eu vi isso muito, tá? Talvez não seja vocês que estão aí. Mas na pandemia não tinha jeito. E aí? Não tem mais loja, tá tudo fechado, não tem contato. Se não comprar pelo online, não vai comprar mais. Fala, Missilene. Então, entra basicamente no que acabou dificultando um pouco para a empresa da gente. A empresa da gente é uma empresa de papel de parede, só que a gente trabalha com personalizado. E quando nossa empresa começou, isso era muito novo. Então, tipo assim, muita gente queria, todo mundo quer personalizar, tipo, quer personalizar, dar aquele algo exclusivo e tal. E Só hoje em vocês dia, tinham? isso. E hoje em dia, a concorrência a cada dia vai aumentando, né? E aí tirou o sono de vocês e de muita gente, né? Porque além de eu ter a concorrência de, por exemplo, eu quero comprar uma televisão, eu vou ali na Lapa, perto da Flamengo. Quantas lojas eu tenho lá? Com a mesma televisão, e se bobear o mesmo preço. Várias. Agora, além de ir ali, as pessoas acostumaram a ir na internet comprar, né? Eu não lembro quem foi que falou que adoro comprar online. Acho que foi a Missilene mesmo. Adoro comprar online. Ou seja, eu não compro nem só daqui agora. Eu vou em outros lugares, outros estados, no outro país comprar,
porque é muito mais barato. Eu descobri esse caminho, né? Então, cada vez mais, a Missilene colocou agora. Quando a gente começou, putz, era só a gente, que lindo. Vendia, ninguém se preocupava, era só a gente mesmo. Agora não. Agora tem outras pessoas vendendo, tem a internet para concorrer com ela, agora preocupação a mil. Então, sem dúvida nenhuma, a concorrência fez com que esse cenário econômico mudasse. Que as empresas olhassem mais para o serviço que ela oferecia, para a qualidade, né, que o pessoal comentou aí. Então, o fator que virou a chavinha ali foi assim, opa, agora eu não estou mais sozinho. Eu preciso atender esse meu cliente de forma diferenciada. Porque se eu não atender, ele vai embora para o cliente. Porque se ele for aqui lá para comprar uma televisão e eu não tratar ele bem, por exemplo, ele sai da minha loja e compra na loja do lado, se eu for mal educado com ele. A loja aqui, ó, na porta, colado. Então, isso fez com que as empresas tivessem que buscar recursos para elas poderem melhorar e saber o que esse cliente quer, né? Como é que eu posso atender? Será que ele está feliz ou não? Eu não sei se vocês viram, né? Eu já vivenciaram isso. Eu levo meu carro para fazer revisão, quando eu trago para casa, tudo, eles me ligam. Oi, tudo bem, senhor? Atribui uma nota aí para atendimento, o senhor gostou, foi bem atendido, não sei o que, lá. Estão preocupados com atendimento, né? Na época de Ford lá, que você só podia ter o carro que você quisesse, contanto que fosse um Ford preto. Você acha que eles estavam preocupados com isso? Só tinha uma loja, só tinha um carro para ser vendido. Não tem conversa. É isso, você não quer? Beleza, faz pirraça, amanhã você volta. Se você precisar realmente, é aqui que você vai ter que comprar. Hoje não é assim, né? Se você entrar no site, você consegue desenhar um carro com a cor que você quer, com os acessórios, e fala, putz, eu vou comprar. Você paga mais caro? Paga. Um personalizado, como a Missilene falou. Mas eu posso comprar o que eu quero. Então me trate bem, porque senão eu vou na loja do vizinho. Tá claro, beleza? Faz sentido isso ou não? Tô falando besteira aqui. Fala, Tarcísio. Então, professor, isso entra... na verdade, eu vou fazer só um comentário que um colega meu fez comigo hoje, que o mercado ele mudou. Antigamente quem mandava era a indústria, hoje em dia quem manda é o consumidor. Se o produto ele não tiver de acordo com aquilo que o consumidor quer, ele vai procurar onde que está mais viável para ele, né? Onde ele se sente confortável, onde ele acha que ele foi bem atendido. Tem uma das apostilas que eu preparei para vocês, tem uma frase que fala exatamente isso, inclusive em uma das atividades, quem já fez mais de uma, vai ver que tem uma pergunta que eu uso exatamente isso, tá? Hoje mudou, hoje a empresa, ela obedece o cliente, não é o cliente obedecer a empresa, vai ter que comprar aqui, eu Ford preto e acabou. Não é mais assim. Hoje a empresa, ela caminha para que ela atenda o cliente, o que o cliente quer, tá? Então, mudou totalmente, sem dúvida nenhuma. O que mais? Aí, olha só, aí eu peguei alguém que falou isso antes, eu já estava prevendo, né? Em sua opinião, uma pesquisa de mercado deve ser feita antes, durante ou depois do lançamento de um produto? E aí, o que vocês acham? Que horas eu que acertei essa pergunta aí, hein? Eu acho que é nas 3 etapas, antes, durante e depois. Por quê? Não joga bomba, fala, eu acho que são nos 3 e estou indo embora. Não, quero entender. Eu acho que cada pesquisa é feita no momento que gera algum problema. Se eu tiver algum problema, então eu vou fazer uma pesquisa, vou transformar esse problema numa pesquisa para me trazer, né, acertos nos meus resultados. Então, se eu tiver um problema durante o lançamento de um produto com alguma coisa, então eu vou fazer uma pesquisa para mim poder lá na frente ter mais acertos. E uma pesquisa no início de tudo também como eu posso dizer, eu vou usar o seu exemplo, professor. Uma das mulheres das calças pretas, né? Se você faz uma pesquisa que as mulheres elas gostam de mais utilizar a calça preta, então a minha produção tem que ser baseada na calça preta e não na calça azul. Você assistiu a aula, né? Assisti. É boa, usou meu exemplo, mas nem falei disso. Tá gravado lá, é verdade, exatamente. Fala, Missilene, você ia falar alguma coisa também? Na verdade, eu não ia falar, não. Mas eu acertei essa pergunta e, na verdade, eu acertei pelo simples fato de, assim, a gente o mundo ele não para, ele não tá parado. Então, ele está evoluindo. Então, se a gente não continuar acompanhando, a gente fica para trás. Exatamente. E aí, quem mais? Vamos, gente, chega na aula, cadê isso? Tem 2 só falando? Cadê o restante? Eu vou anotar os nomes aqui, hein, na hora que eu for fechar a nota lá de participação.
Quem mais? O que vocês acham? Antes, durante e depois? Quem tem uma resposta diferente aí? Tem um ponto de vista diferente? Tem alguém que acha que é só em uma fase dessa? Discorda de ser nos 3 momentos, como a Silvia falou e a Micilene também? O que vocês acham? Vou chamar o nome, não é possível. Peraí. Eu acho que, principalmente antes, para saber aquela questão do que eu posso oferecer, do que eu posso melhorar, o que o meu cliente procura, e depois para saber se eu consegui atingir o objetivo. Eu acho que são as fases mais importantes. Me explica uma coisa, então. Para que eu vou fazer antes, Silmara? Há muito tempo, vou perder tempo fazendo isso. Eu já vou por logo, eu tô ansioso aqui, eu quero ser empresário, vou montar minha empresa e vou colocar no ar. O que eu perco se eu não fizer isso antes? Eu acho que perde cliente. Eu acho que é importantíssimo saber o que o meu cliente procura. Eu tenho muito mais chance de vender mais se eu souber o que exatamente meu cliente quer, do que eu arriscar jogar o produto no mercado, assim, com os olhos fechados. Vou arriscar, vou jogar esse produto sem eu saber se o cliente quer, quem quer, de que forma. Então, eu acho muito mais viável eu fazer uma pesquisa antes. Tá bom. Fala, Silvia. Eu acho que perde tempo, dinheiro, perde estudo, perde bastante coisa aí. Então, você recomenda que eu faça antes, né? Eu acredito que antes é muito importante, mas durante e depois também. Inclusive, eu fiquei batendo nessa questão, professor, porque foi essa questão que eu errei, que eu estava te falando, né? Se que acontece se errar. Porque foi nessa questão que eu errei. Aí eu estudei sobre isso e vi que no meio, quando você tem algum tipo de problema, você gera uma pesquisa para você ter os resultados assertivos e sucesso. Perfeito. Boa. Quem mais tem mais alguma opinião aí ou não? Todo mundo concorda nos 3? Ninguém foi assim, não, tem nada a ver, vamos fazer só aqui. Tá bom. Outra pergunta. Você acredita que com as mudanças e os avanços tecnológicos, as pesquisas devem ser feitas com mais frequência? O que vocês acham? Vamos fazer agora, tá mais fácil. Pô, todo mundo online aí, tudo. Vamos fazer mais. Não, mais não. Vamos fazer uma vez por ano só. O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Em tudo que a gente falou até agora. Você viu que uma pergunta tá meio ligada à outra, né? Vocês vão falando e eu... E aí? Tem alguém aí ou não? Dormiram? Vou chamar os nomes. Vai lá, Veila. Você soltou o microfone e queria falar. Já está sendo feito, né, professor? Isso com mais frequência nessas pesquisas, né? Só que basta saber se as pessoas estão respondendo ou não, né? Porque cada vez que chega no seu e-mail ou no seu WhatsApp alguma pesquisa, tem gente que passa e não responde, né? Então, tem essa questão aí também de responderem a pesquisa, né? Então eu vou mudar minha pergunta. Já que ninguém comentou, já está sendo feito. A Veila colocou e eu vou com ela, já que ninguém falou. Está sendo feito. Qual é o problema que eu tenho de fazer tanta pesquisa assim? Quem consegue me ajudar a entender aí se eu devo fazer mais ou não? Quais problemas eu posso ter? Professor, eu acho que às vezes o pessoal acaba dando uma forçada nas pesquisas, né? Isso é ruim ou é bom? Eu particularmente acho ruim, porque só no meu e-mail que eu recebo de coisa da TIM, da Vivo, sabe? E de outras prestadoras de serviço, acaba enchendo um pouquinho o saco. Então, eu acho que tem que ter um nível ali, sabe? Tem que ter um controle sobre isso daí. Boa. O que mais? O que vocês acham? O que tem de problema aí se eu ficar soltando pesquisa toda hora? O que mais? Agora tá fácil. Agora eu faço online ali, compartilho o link, já era. As pessoas respondem fácil. O que vocês acham? Professor, eu acho assim, se você ficar soltando pesquisa toda hora, as pessoas elas podem responder automaticamente, não responder mais a verdade, que é uma coisa que seu resultado ele pode dar alguma coisa errada, né? Que mais? Justamente isso, pode responder qualquer coisa só para se ver livre daquele problema. Exatamente, né? Perde ali a validade do negócio. Vou lá, tá bom, vou responder logo aqui, tchau.
Ah, tá bom, de novo. Putz, nem quero mais ouvir falar desse nome. Essa empresa eu não vou fazer mais negócio, porque eu não aguento mais, o cara enche tanto o saco, né? Então, deveria ser feito mais, eles têm feito, né? A gente só precisa tomar esse cuidado aí de, deixa eu ponderar aqui a quantidade, porque eu posso estressar meu cliente, ou pior de tudo, né? A pesquisa perde a funcionalidade. Por quê? Porque as pessoas estão respondendo rápido para terminar e entregar, se tiver que entregar, se for obrigado, porque eu estou mandando o que ele está fazendo lá, enfim. Aí na hora que eu vou avaliar, eu acho que é aquilo, mas não tem nada a ver, o cara não fez de verdade, né? Fala, Val. Eu penso também que não pode ser muito estendido, né? Não pode ser 20 perguntas, 30 perguntas. Eu já olho, se tiver mais que, na verdade, 5, eu já não respondo, sabe? Verdade. E tem que ser, assim, coerente também, porque às vezes eles escrevem uma coisa que você quer que você coloque um texto. Cara, eu falei, não tenho tempo para isso, né? Então, eu acho que eles também tinham que ver isso, porque se realmente é para fazer uma análise, que até ia perguntar para você, Wellington. Então, quer dizer que a satisfação do cliente também é uma pesquisa de mercado, né? Porque eu vou fazer uma satisfação do meu cliente. Eu não sabia disso, olha só, hein? Eu sei que é uma satisfação do cliente, faço isso na ISO, mas uma pesquisa de mercado. Então, eu posso usar para fazer uma análise de melhoria para poder investir e aumentar, né? Para aumentar Exatamente. a compra dele e outras coisas. É legal. Exatamente, Val. Você pode usar isso para tudo, tá, gente? A gente está falando aqui muito, é legal que a gente está usando muito o viés da empresa, né? De melhorar o negócio e tudo. Mas eu posso fazer uma pesquisa, quando a gente fala mercado, a gente está falando daqueles clientes ali. Eu não estou falando mercado fora, externo. Posso fazer ali dentro da empresa. Vou dar um exemplo. A área que eu trabalho na empresa, a gente cuida de mais ou menos 300 clientes da nossa área. São executivos espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente treina esses caras, a gente dá suporte, a gente que ensina a mexer na ferramenta e tudo mais. E aí, o que acontece? O ano passado foi um ano de mudanças na minha área, desligamos uma pessoa, trouxemos os outros, mudamos o formato, treinamento, papapá. Aí eu falei, bom, a meu ver, a gente tá bem. O meu sentimento aqui, olhando tudo que aconteceu, a gente tá bem. Só que quem pode me falar se eu estou bem, se realmente essa é a percepção do meu cliente, né? Talvez, vou pegar o exemplo de novo de quem assistiu minha aula gravada lá na calça preta. Eu acho que a calça preta vai vender demais, eu vou fazer várias e vou colocar no mercado. Chega lá, vendeu 2. Eu achei que a preta era boa. O cliente não falou. E aí a minha percepção era que tá tudo lindo, né? Falei, vou fazer uma pesquisa de mercado aqui com a galera. Uma pesquisa de satisfação. Vou usar esse mercado, que são os meus clientes, para eu saber se eu estou acertando, se eu estou errando, o mais importante, o que eu posso melhorar, porque às vezes eu não tenho ideia, né? Eu estou aqui fechado na minha caixinha, estou olhando para umas coisas, talvez o cara tenha uma ideia ali que, putz. E aí a gente fez uma pesquisa, lançou uma pesquisa para 300 pessoas. E dali a gente percebeu que a percepção da nossa área estava boa. A gente fez perguntas para eles poderem trazer ideias e a gente viu várias ideias interessantes. Ou seja, para que eu uso essa pesquisa que a gente está falando? O principal objetivo é eu melhorar, né? Ou começar certo. Se a gente pegar aquela pesquisa que a gente falou lá inicial, antes de eu lançar o produto, estou pensando em lançar um produto novo no mercado. Puta, vou lá, monto, tenho dinheiro. Vou lá, monto estrutura, acho um lugar, faço, aconteço, produzo aquele produto que eu acho que é o que vai vender mais. Gastei tempo, gastei dinheiro, fiz tudo e não vendeu nada. Se eu tivesse feito antes, talvez nem a localização seria ali, né? Me desgastei e gastei dinheiro em reformar o estabelecimento, papapá, e não teve retorno. Então eu posso usar isso para várias coisas, tá? Vou dar outro exemplo. Eu dei um exemplo para os clientes da minha área. Eu trabalhei num call center e quando eu estudava na Flamingo. Não, minto. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação, a primeira. E aí, quando eu estava fazendo, quis fazer sobre um tema sobre motivação e equipe de vendas, a minha monografia. E eu tinha uma equipe de vendedores, eu era supervisor de vendas, eu tinha lá mais ou menos umas 50 pessoas na minha gestão. Era muita gente. E aí o tema foi motivação. Eu queria saber o que motivava o pessoal, né? E foi bem bacana. Fui fazer uma pesquisa com eles, pautada nos autores, o que eles motivavam, para eu entender o que eles queriam, o que eles entendiam como motivação, e o que os gestores, que eram os líderes deles, entendiam como motivar a equipe. Foi bem bacana, porque a gente apresentou para a empresa os resultados e tudo. O que a gente viu, que segundo os autores, o que mais motivava era o reconhecimento. Não é o dinheiro, como a maioria fala. O dinheiro é temporário. Você ganha mais hoje, compra um carro melhor, compra uma casa melhor, acabou o dinheiro. Já tá triste de novo. Aí você ganha um pouquinho mais e fala, agora eu tô feliz.
Aí você comprou outro carro, comprou outra casa, porque não está sobrando mais nada. Você fica triste de novo, você vai enlouquecer. Se você não souber trabalhar isso, cada vez mais você vai querer mais, mais, mais. E aí os autores falam, né, que o principal fator de motivação é o reconhecimento, ponto. Os autores todos falam sobre isso. E aí a gente fez lá, e aí foi unânime, né, a equipe. O reconhecimento, né, a avaliação e o desempenho, o desenvolvimento das pessoas, lá. E os líderes, a maioria colocou que era o dinheiro. Eles ganham mal, não tem dinheiro para fazer campanha, eles ficam chateados, desmotivados, né? Então, estava totalmente desconexo a percepção do supervisor. Ele estava deixando de motivar porque ele achava que era o dinheiro, e os caras pedindo, dá uma atenção para a gente, meu. Dá um feedback, você reconhece que o meu esforço, bati a meta, superei, papá. E a gente identificou isso na pesquisa. Eu apresentei para a diretoria, eles autorizaram eu fazer essa pesquisa lá dentro, pedi autorização, e eles apresentaram para todos os gestores para mudar a cabeça deles. Foi bem bacana o resultado depois. O que eu estou dizendo? Eu posso aplicar isso em qualquer situação. Eu só preciso saber como fazer, que é o que a gente vai aprender, quais são os cuidados, que horas que eu encaixo numa pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, como é que eu uso isso, quais são as estratégias que eu posso utilizar e qual é o melhor caminho para eu poder utilizar essas ferramentas. Então, basicamente é isso. Tá claro isso para vocês? Faz sentido ou não? Eu dei alguns exemplos para fugir um pouco do mercado, para vocês entenderem que serve para várias situações. Tá claro ou não? Boa, perfeito. O que mais? Eu acredito que tá. Tá claro para mim. Ótimo. Alguém mais? Dúvida? O Tarcísio que falou que estava meio perdido, tá claro aí, ô Tarcísio? Não, tá super claro, professor. Igual água. Beleza. Então, beleza. Então, gente, a minha ideia sempre, eu trago para as aulas aqui essas questões para a gente abrir a aula, para eu começar a entender o que tem na cabeça de vocês, e aí eu consigo pegar, como a Val falou, eu achei que era isso, tem isso. Eu pensei nisso daqui, tem isso. E eu vou trazer vários exemplos, que eu acho que o exemplo é a melhor maneira para explicar, de situações diferentes. Eu trouxe situação no mercado, eu trouxe uma situação dentro da empresa, com os clientes da área, trouxe uma situação com a equipe, eu posso aplicar de várias formas. Então, eu acho que fica mais fácil o entendimento de vocês. Fica aquela coisa mais teoria. Lógico que a gente vai abordar lá nas apostilas, como eu falei, mas aqui a ideia, principalmente, por isso que é importante vocês participarem. Coloquem os pontos de vocês, o que vocês acham, se eu pensei nisso, faz sentido, não faz? Porque eu vou direcionando. Eu vou entendendo melhor onde eu preciso focar um pouco mais, onde está mais claro para vocês e quais são as dúvidas principalmente. Beleza? E aí, só para a gente encerrar aqui, uma última perguntinha, para a gente fechar com chave de ouro, né? Eu acho que está fácil depois de tudo que a gente falou. Como é que uma pesquisa de mercado aplicada pode ajudar numa estratégia de vendas? E aí, fiz uma pesquisa lá. Como é que ela pode te ajudar? De que forma? Pegamos lá a pesquisa, apliquei e recebi aqui. E agora? Fala, Val. Eu vi você soltar o microfone. Soltou o microfone, eu tô de olho. Não, é que eu ia falar, né? Que você tem que conhecer o seu nicho, né? Conhecer o que você vai oferecer para ele. Porque, por exemplo, na minha empresa onde eu trabalho, é diversificado, é só indústrias, né? Que eles têm que trabalhar para vender. E aí, cada empresa tem o seu estilo. E aí, eles precisam conhecer o perfil do cliente para poder vender mais, né? Ou o que ele realmente quer. Focar no que ele quer. Né? É isso. Para mim é isso. Boa. Vou fazer um comentário depois que o pessoal comentar sobre isso. Bacana. O que mais? Vamos lá. Como é que eu uso? Vai, tenta alguém me dar um exemplo aí na prática. Como é que essa pesquisa pode me ajudar? Senão eu nem vou perder tempo. Não vou fazer pesquisa nenhuma. Vou fazer outra coisa. Como é que isso pode me ajudar estrategicamente? Esse é o objetivo principal. E aí? Vou chamar o nome de quem não falou. Peraí, vou olhar aqui na lista de quem tá aí. Ô, Caroline, tá aí? Acho que a Caroline dormiu. Ô, Rosane, só quem não falou. Eu não gosto de conversar muito pelo microfone, professor. Pode escrever no chat, não tem problema. Escreve lá para mim. Quem mais? Eu vou chamar outro aqui, peraí. Só mais um para eu poder comentar esse ponto e a gente encerra. Mais alguém?
Não seria referente para saber o público-alvo, né? Pode ser, mas a gente pode usar de várias formas, né? Seja para identificar uma oportunidade, quando eu faço aquela pergunta que eu pergunto para vocês assim, o que está faltando na aula? Eu acho que minha aula é perfeita, tá? Brincadeiras, mas, por exemplo, eu acho que minha aula é perfeita. Eu falo para vocês, o que está faltando na aula? Vocês viram para mim e falam assim, putz, está faltando você colocar uma lâmpada amarela porque o ambiente vai ficar mais claro. Eu falo, caramba, eu nunca pensei nisso. Aí eu vejo que é unânime, todo mundo falou para colocar uma lâmpada amarela. Pô, eu vou trocar amanhã, pode ter certeza. Eu consigo enxergar oportunidades, consigo direcionar melhor o meu produto, porque o meu público está falando alguma coisa, e eu consigo ser assertivo, eu não estou testando coisa. Eu acho que pôr uma lâmpada azul vai ser melhor. Escureceu aqui, ficou péssimo para vocês. Não, agora eu acho que eu vou pôr uma lâmpada preta. Piorou. Eu acho que eu vou... Aí alguém fala assim, põe uma amarela. Puta, se eu soubesse, eu não tinha gastado dinheiro comprando várias e trocando, perdendo tempo. Eu sou assertivo, sou cirúrgico. Eu consigo usar aquilo de imediato e ter um resultado melhor. Ô, Val, você comentou assim, é pra gente saber, conhecer o cliente, você falou assim, saber o perfil de cada um, né, e tudo mais. Eu trabalho numa empresa que a gente tem um cuidado muito grande com isso. Tem muitos clientes, tá? Imagina que a gente tem 250 executivos vendendo produtos. Vendendo. Quantos clientes a gente tem? Vários. Quantos a gente aborda? Putz. O que a empresa se preocupa? Em tratar cada um desses clientes de uma maneira diferente. Para você ter uma ideia, só dividindo para vocês um pouco do que acontece, para os clientes que são mais significativos, que tem uma receita que pode gerar uma receita muito boa, os executivos que vão abordá-los tem uma área específica fora do país que a gente solicita e eles geram uma apresentação, um PPT, com tudo sobre aquela empresa. Segmento, faturamento, funcionário, papapá, tudo. As outras filiais, papapá, para o executivo estudar e ele ir conversar com o cara lá que pode fechar negócio com a gente tudo, sabendo tudo sobre a empresa. Ou seja, a abordagem que a gente exige, né, do executivo é uma abordagem diferente. Não é aquela abordagem de script, sabe? Que você faz que o cara tá ligando no telemarketing, tem um script igual para todo mundo. A ideia não é essa. É abordar o cliente de forma diferenciada, para o cliente se sentir diferente e falar, pô, não é mais um batendo na minha porta. Exatamente, conhecer a particularidade do cliente, sim. E às vezes, conhecendo a particularidade do cliente, você consegue oferecer alguma coisa que é essencial para aquele cara. Que para o outro não é, tá? Para um é aquele ponto-chave, porque eu estudei, eu achei aquela brecha, e para o outro não. Aquilo que eu ofereci para esse não vai ter o mesmo efeito. É outro ponto que eu tenho ali na minha proposta que vai ser interessante. Tá claro? É basicamente, às vezes, quando a gente está procurando emprego, né? A gente usa um currículo para várias vagas, mas na verdade você tem que direcionar tudo certinho. Tipo, essa vaga tá pedindo isso, então eu vou mostrar o que eu tenho disso aqui. A gente muitas das vezes usa um currículo para todas as vagas. Não é para ser assim. Se você vai mudar de área, se você vai pegar uma empresa diferente, Missilene, você tem toda a razão. Eu enfatizo alguns outros pontos. Pô, você é executivo, vendedor. Eu tenho que ter uma coisa falando da comunicação importante lá, demonstrando algumas... Vou dar um exemplo. Eu vou fechar rapidinho a aula. Eu morei na Europa e lá eu fui trabalhar lavando louça e tudo mais. Eu tive uma oportunidade de virar chefe de cozinha e trabalhei como chefe de cozinha o período que eu fiquei lá. Eu tenho 2 currículos, né? Quando eu estava lá, eu tinha um que era para trabalhar na cozinha. Eu não colocava nada do que eu fiz no Brasil, não tem nada a ver. Mas aqui no Brasil eu nem coloco que eu trabalhei na cozinha, porque não tem nada a ver. É mais ou menos esse exemplo que a Missilene falou, um pouco mais, né, distante daí do que a gente está falando. Mas qual é o meu público? É a cozinha. Peraí, é esse daqui que eu tenho. Qual é esse? Não, é estratégico, então é esse outro currículo. E aí eu vou equalizando isso em relação ao que eu espero, ao que eu quero abordar. O meu cliente, na verdade, eu sou o cliente. Faz sentido? Beleza? Eu vou encerrar a aula aqui, tá, gente? Eu acho que hoje era mais um esquenta mesmo para eu conhecer vocês, para a gente bater um papo, apresentar um pouco de como a gente vai trabalhar. Eu acho bacana fazer esse questionário aí com vocês. Vocês vão ver quando eu for trabalhar a apostila na aula que vem, semana que vem a gente vai entrar no material. Vocês vão ver que fica muito mais fácil. Lembra que eu falei disso? Lembra daquele exemplo? Lembra desse outro? Lembra daquele outro? Vocês vão ver que a aula flui muito melhor e fica muito mais fácil para a gente acompanhar aquele material. Por isso a importância de vocês participarem.
Beleza? Agradeço a participação de vocês. Peço desculpa aí, minha aula semana passada não deu certo. Compartilhem no grupo da nossa reposição, dia 26/4, para o pessoal se organizar e entrar, certo? Desculpem aí a troca do link no começo da aula. Eu tinha gerado antes de liberarem a gravação, mas agora já está certo. A aula que vem já está disponível o link certo e a gente não vai ter problema. Beleza? Obrigado pelos feedbacks. Estou vendo uns feedbacks legais aqui, ó. Obrigado. Nossa, nota 10. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigado. Boa noite. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, bom feriado, bom final de semana para vocês, boa Páscoa. Semana que vem a gente está aí. Se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, me manda lá no Que Mágico e assim que eu puder eu já respondo para vocês. Beleza? Muito obrigada, professor. Muito boa aula. Obrigado, Silvana. Silvia. Valeu, professor. Tchau, tchau. Para todo mundo aí. Boa noite, gente. Bom, Tarcísio, fica firme aí, meu. Se tiver dúvida, eu tô aqui. Certinho, professor. Obrigado. Imagina. Pessoal, bom final de semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até. Tchau, tchau.